Olá, você que vai nos assistir. Hoje vamos preparar a Escola Bíblica Dominical, lição 3. E esse é o assunto que vamos tratar hoje. Nós somos da Assembleia de Deus Celebrar, aqui em Somerville, na região de Boston. E estamos confinados, infelizmente. Então, por isso que você vai ver essa live nossa sobre a lição 3, que fala de eleição e predestinação. Também queria deixar claro para você que vai nos assistir que nós somos uma igreja pentecostal e como vamos falar de doutrina bíblica, a nossa linha é a Assembleia de Deus. Então, fica bem claro para você que a nossa linha que seguiremos é a mesma linha que a Assembleia de Deus no Brasil e no mundo segue, ok? A lição 3 da nossa revista tem o título de Eleição e Predestinação. Nós não vamos ler os versículos bíblicos para poder ganharmos tempo e fazer uma lição mais curta para que você possa assisti-la na íntegra. Mas vamos ler o texto áureo e a verdade prática para darmos início a essa lição. O texto áureo encontra-se em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E a verdade prática diz: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Amém? Então, na lição de hoje, como já dissemos, vamos falar sobre eleição e predestinação. São duas doutrinas bíblicas de suma importância que diz respeito à soteriologia. Veremos o que significam esses termos à luz das Escrituras, as quais as principais distorções interpretativas sobre a eleição e predestinação e suas respectivas refutação. Então, vamos começar por eleição. Afinal, o que é eleição? O que isso significa? O que quer dizer eleição? Eleição é um termo que vem do latim, electionere, que quer dizer ato de escolher, ato de eleger alguém. Então, na realidade, como se faz uma eleição? No que estamos falando aqui, nesse assunto, é Cristo o escolhido. A eleição, a escolha foi Cristo. Deus escolheu Cristo. Cristo o escolhido de Deus como Messias, como a principal pedra de esquina. Os anjos foram escolhidos e a igreja também foi escolhida por Deus. Nós, os crentes, a igreja, somos escolhidos de Deus. Então vamos definir teologicamente o que significa eleição. De acordo com Thiesen, eleição é o ato soberano de Deus em graça, pelo qual ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles que de antemão sabiam que o aceitariam. Essa eleição em seu aspecto redentor. Em termos práticos, a eleição bíblica diz respeito à verdade que, pela presciência de Deus, pela presciência divina, Deus soube quem iria crer e perseverar em Cristo desde a eternidade e elegeu-os conforme a sua vontade, e para esses eleitos determinou propósitos específicos. Então, em outras palavras, resumindo, a eleição é o quê? É a escolha graciosa feita por Deus daqueles que estão em Cristo para formar o seu povo, para formar a igreja. Então, não existe eleição fora de Cristo. A eleição, Cristo é que é o escolhido. Cristo é que é o escolhido de Deus. E nós, enxertados em Cristo, nós também passamos a ser escolhidos de Deus por Jesus Cristo. Então, a eleição à luz das Escrituras, a eleição é cristocêntrica. Por que ela é cristocêntrica? Porque, como dizemos, fora de Cristo não existe eleição para ninguém, para nenhuma pessoa. Do início ao fim, as bênçãos de Deus é realizada em Cristo, somente em Cristo.
Paulo declara o seguinte, em Efésios 1:3, Paulo diz que ele nos abençoou em Cristo. Em Efésios 1:4, Paulo também diz que ele nos elegeu em Cristo, nos elegeu nele. E em Efésios 1:5, Paulo diz que nos predestinou para filhos por Jesus Cristo. E ainda, 1:6, Paulo diz que ele nos fez agradáveis a si no amado. Em Efésios 1:7, Paulo diz que em quem temos a redenção. E no versículo 11 do mesmo capítulo, nele fomos feitos herança do Senhor. Então fica muito claro que a condição para fazer parte do povo eleito é Cristo. Cristo é a única solução para fazer parte do povo eleito. Se você quer participar, se você quer ser um eleito de Deus, você precisa estar em Cristo. E a única forma disso acontecer é aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seu único Senhor e Salvador. E vamos mais à frente. Paulo diz que todos estão entre os não eleitos que não estejam nele. Se você não está em Cristo, você não é eleito. Estar em Cristo é estar em união redentora com Ele. E para estar em união com Cristo, existem duas condições. A primeira é a fé. É crer que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. E a segunda é o arrependimento. É arrepender-se. E o que é arrependimento? É você arrepender daquilo que você fez e não fazer mais. E procurar não fazer mais. Isso significa arrependimento. E Paulo ainda diz que a eleição é corporativa. Por que a eleição é corporativa? Por quê? Porque quando se trata da doutrina de eleição, sempre a Bíblia traz isso no plural. Em Efésios 1:4, Paulo diz que ele nos elegeu. Ele não me elegeu, ele não elegeu você, ele nos elegeu em Cristo. E Paulo ainda refere-se que os eleitos sempre como um conjunto, um corpo. Um corpo não é... Um corpo é formado por muitos membros. Muitos membros se formam um corpo, né? É plural ainda. Uma família. Efésios 2:9, Paulo diz que é uma família. E em Efésios 2:20, Paulo diz que é como se um edifício. Né? De modo que o foco de Cristo, o foco da eleição, não são indivíduos, mas grupos. A igreja é um grupo formado por mim, por você, por todos aqueles que crerem e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e permanecem fiéis. E em terceiro lugar, a eleição é segundo a presciência de Deus. A presciência de Deus, o que quer dizer isso? O que significa? A eleição ou a escolha de Deus, ela não é arbitrária de forma que alguns sejam destinados à salvação e outros sejam destinados à perdição. Sem levar em conta a disposição de cada indivíduo, Paulo afirma o seguinte: os que dantes conheceu, também os predestinou. Aqueles que amam a Deus. Romanos 8. Ou seja, Deus previu ou preconheceu aqueles que o amariam e continuariam a amá-lo até o fim. E os predestinou para serem feitos conforme a imagem de Cristo. O apóstolo Pedro colabora com os seguintes dizeres: somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro, capítulo 1, e no versículo 2. Então fica claro que a presciência vem antes da eleição. E que da subsequente predestinação. Os eleitos são constituídos não por decreto absoluto, mas por aceitação e condição do chamado de Deus. Então nós temos aí, eu espero que estamos deixando bem claro esse aspecto da doutrina da eleição. E também a eleição é incondicional. Para os que defendem
este ponto de vista, a escolha divina se dá a um grupo seleto de forma incondicional. Ou seja, Deus, desde a eternidade passada, já determinou para a salvação, sendo os demais predestinados à condenação. Não, não é isso. Deus não predestinou isso. No entanto, essa doutrina não é ensinada nas Escrituras. Nas Escrituras mostram claramente que Deus é bom para com todos. O salmista diz no Salmo 145, no versículo 9, que Deus é bom para com todos. Não é incondicionalmente. Este grupinho Deus predestinou para a salvação e esse grupinho Deus predestinou para a perdição. Se fosse isto, por que eu estaria aqui agora falando de Jesus Cristo? Por que você, as igrejas, estariam empenhadas em evangelismo? Eu não precisaria de igreja, não precisaria da Bíblia, não precisaria de nada, porque se existe um grupo, se Deus já tinha predestinado desde antemão, desde o início, quem seria salvo e quem estaria não salvo, não precisaria evangelismo, não precisaria pregação do evangelho. Por quê? Já estavam todos determinados, né? E também Tiago diz que é inteiramente imparcial. Deus não faz acepção de pessoas, Paulo na epístola de Paulo. Então, na carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Então podemos dizer que todos os homens são igualmente dignos de sua condenação e igualmente indignos da graça de Deus. Isso é muito forte mesmo. Em terceiro lugar, a eleição individual. Existe a eleição individual? Claro que sim, existe. Como que ela funciona? Como que é? A eleição individual só aparece na Bíblia em relação a chamados específicos de pessoas para serviços diversos, como Isaías. Vamos ver Isaías 45, 1 a 4, para a gente poder... 1 a 4. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Segundo, versículo 2, e eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Versículo 3, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Então, nós podemos ver aqui que existem chamadas individuais. Deus, sabendo que determinadas pessoas lhe seguirão e segundo os propósitos que ele tem em vista serem realizados, ele escolhe alguns indivíduos para exercer funções de relevância no seu reino. Entre outros, podemos citar Jeremias, podemos citar Paulo. Vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, e vamos ver o que diz. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel. Isso aqui, quando o Senhor estava falando com Ananias para ir ungir Paulo como o apóstolo dos gentios. Essa chamada é um ato soberano de Deus, que escolhe, nomeia, capacita e envia a quem ele quer. Vale salientar que a escolha de Deus também é diretamente ligada à livre escolha de quem por ele é chamado. Paulo poderia dizer, não quero. Foi escolhido, mas não quero. Parei por aqui. Vamos ver Marcos 3, 13 e 14, para a gente poder ter uma noção melhor. 3, 13 e 14, que diz o seguinte: depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram
para junto dele. Jesus Cristo chamando. Então designou os 12 para estarem com ele e para enviar e pregar. Estas foram escolhas individuais. Então eu creio que ficamos bem claros aqui em relação à eleição. E agora, e predestinação? Vamos falar um pouquinho de predestinação, só para a gente fechar esse assunto. Como eu disse, eu quero ser bem breve, para não cansar você que vai nos assistir. E espero que você entenda a nossa colocação dentro do nosso ponto de vista. Como disse antes, nós somos a Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, e dentro da doutrina da Assembleia de Deus é que estamos falando sobre esses dois assuntos. E predestinação? Desculpa. Predestinação significa destinar com antecipação. Predestinação. Destinar antecipadamente. À luz do Novo Testamento, o termo equivalente à predestinação ocorre 6 vezes, traduzido por ordenou antes, 1 Coríntios 2,7, anteriormente determinado, Atos 4:28, e destinar, Romanos 8:28, 30 e Efésios 1:5 e 11. Com o passar do tempo, o vocábulo tornou-se um decreto divino e com este sentido passou a indicar um conjunto de palavras e expressões com os seguintes resultados. Atos 2:23 diz assim, determinado conselho. Efésios 1:9, beneplácito e propósito da sua vontade. Efésios 1:11. A definição teológica de predestinação, do ponto de vista teológico, diz a respeito de, em primeiro lugar, propósito determinado por Deus desde a eternidade para os que estão em Cristo. Desse modo, é bom que se destaque que, embora estejam intimamente relacionados, eleição e predestinação não são a mesma coisa. Por que não são? Porque que eleição significa escolha. Enquanto predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Nós fomos escolhidos em Cristo. Nós fomos eleitos em Cristo. E nós fomos, depois de eleitos, nós somos predestinados a viver com Cristo. Deu para entender? Nós somos eleitos, escolhidos em Cristo. E depois de eleitos e escolhidos em Cristo, nós somos predestinados a viver com Cristo. Então, Cristo é tudo. É o centro de tudo. Desse modo, é bom que se destaque que, embora esteja intimamente relacionado, eleição e predestinação não são a mesma coisa, como falamos. Eleição significa escolha, enquanto predestinação tem a ver com fim dados aos escolhidos. Eleição é o ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo. E predestinação é um ato determinativo de Deus quanto ao destino daquele escolheu. Então, a predestinação na Bíblia tem a ver com a escolha, mas não tem a ver com a escolha, mas com o destino dado àqueles que já foram escolhidos. Em terceiro lugar, o objetivo da predestinação. Qual que é o objetivo da predestinação? Podemos afirmar, à luz dos ensinos do apóstolo Paulo, que são 3 os objetivos da predestinação bíblica em relação aos salvos em Cristo. Em primeiro lugar, serem filhos por adoção. Você está predestinado a ser filho por adoção, ser co-herdeiros em Cristo e ser conforme a imagem de Cristo. Amém? Predestinação à luz da Bíblia não tem por objetivo a fé. Não se define se alguém vai crer ou não crer. Trata-se de uma definição divina daquilo que antes e que aqueles que estão em Cristo se tornarão no final. Amém? Amém. Amém. Segundo um teólogo, a problemática a respeito da predestinação não é se ela existe ou não, como alguns pretensiosamente querem fazer pensar.
pois a Bíblia deixa muito claro que a predestinação é uma doutrina bíblica, Efésios 1:5, de modo que o ponto a ser considerado é como ocorre essa predestinação. Então veremos o seguinte, a dupla predestinação. A predestinação dentro dessa falsa perspectiva seria o decreto eterno de Deus, pelo qual alguns são predestinados à vida eterna e outros predestinados à condenação eterna. Segundo essa afirmativa, aqueles, portanto, em que Deus ignora e reprova, e por nenhuma outra causa senão porque ele tem prazer em excluir da herança que eles predestina para seus filhos. É incrível, né? A tal doutrina deve ser rejeitada, visto que isso é, no mínimo, uma calúnia contra o caráter de Deus. No mínimo. Uma calúnia total contra o caráter de Deus. Dizer que rejeitar pessoas o agrada. O teórico que eu te citei é Hunt. Na página 390, 391, ele deixa isso escrito, claro. Como também contraria frontalmente as Escrituras. A Bíblia não fala em lugar algum que são sobre predestinação dupla. Ela só fala de predestinação em um sentido, em relação aos salvos em Cristo, ou seja, o propósito determinado por Deus desde a eternidade para o seu povo. Uma vez que nós somos de Cristo, estamos em Cristo, somos salvos por Cristo, nós somos predestinados a viver com Cristo, a viver com Deus. E para terminar, predestinação, eleição e predestinação é um tema fundamental para a compreensão da doutrina da salvação, que percorre as Escrituras Sagradas do começo ao fim. Um Deus soberano que a todos concede o favor da salvação. Deus enviou Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não enviou Cristo para um grupo, o grupo A ou o grupo B. Deus não enviou Cristo para a igreja A, para a Assembleia, para a Batista, Presbiteriana, Quadrangular, as demais igrejas cristocêntricas. Deus enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todos aqueles que aceitarem a Jesus são parte da igreja a qual Jesus Cristo vem buscar. Se você não conhece a Jesus, se você não aceitou a Jesus ainda, este é o momento. Este é o seu momento. Então eu quero que você, agora que quer aceitar a Jesus como Senhor e seu Salvador, único Senhor e Salvador da sua vida, coloque a sua mão direita no seu coração, levanta a esquerda em sinal de rendimento e repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador e te prometo ser fiel a ti todos os dias da minha vida. Se você fez essa oração junto comigo, considere-se nascido de novo. Considere-se pré-eleito por Cristo e predestinado a viver com Cristo. Procure uma igreja que tenha as bases bíblicas para que você possa servir a esse Jesus que nós servimos e que nós possamos chamar um ao outro de irmão em Cristo e iremos morar no mesmo céu. Amém? Obrigado a você que nos assistiu, obrigado a você que irá nos assistir e que Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu coração, na sua casa e em tudo que você fizer. Coloque Cristo em primeiro lugar. Que Deus abençoe a todos.